a importância de vocacionados preparados e lapidados para darem continuação à obra, à Igreja de Cristo na Terra. A proposta da lição de hoje, segundo o título, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, a proposta é justamente a questão da importância da liderança mais experiente investir em pessoas vocacionadas, em pessoas que foram chamados para exercer determinado ministério dentro da igreja. Lembrando que quem chama, quem vocaciona, né, Anderson, é o próprio Deus, como Paulo vai deixar muito claro lá na sua epístola aos Coríntios, né? Deus quem distribui dons, é Deus quem distribui ministérios. Então, a vocação é algo divino. A liderança, ela tem que saber quem são esses vocacionados, investir nesses vocacionados para dar sequência à obra de Deus. É como garimpar o ouro, né? Você vai lá no garimpo, você trabalha com todos aqueles minerais que saem naquela peneira e só fica realmente aquilo que é ouro, aquilo que é o que está sendo buscado. Então, no reino de Deus, na obra eclesiástica, é igual. Basta ao líder saber quem são esses vocacionados. Lembrando que uma coisa é ser vocacionado, outra coisa é ter o desejo de fazer algo porque acha bonito como o pregador tal se porta, como o cantor tal se porta, como entendeu? Então, há uma diferença. O vocacionado é Deus quem chama. E tem aquele que gosta e, por se esforçar, pode até dar um bom obreiro. Mas há uma grande diferença daquele que é vocacionado, não é assim, Anderson? Exatamente. Uma coisa que é importante ressaltar, que o único que é eterno na obra, no reino de Deus aqui na Terra, é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os obreiros, nós que estamos sendo instrumentos de Deus nessa caminhada, somos todos passageiros, pastor. Todos vão passar. Então, o líder, o pastor, o presbítero, o pregador, ele tem que ter a consciência que ele não é eterno. E ele não é dono da igreja. Então ele precisa deixar um legado e preparar, lapidar homens vocacionados. Não pessoas que são da sua estima, como parente, filho, sobrinho, neto, amigo. Sim, pode ser às vezes que filhos de pastores são vocacionados. Isso não é nada de errado. Eu tenho amigos que são vocacionados, então, né, tranquilamente eu poderia dizer que tenho amigos que são, tem muitos pastores que têm filhos que realmente são vocacionados, nós estamos indo contra isso, que nós estamos ressaltando aqui e frisando que, biblicamente, aquele que vai ter uma posição de destaque, de liderança na igreja do Senhor, tem que ser alguém que é vocacionado por Deus. Não porque eu escolhi, não porque eu gosto, não porque eu tenho afinidade, não é por conveniência, é por vocação de Deus. Só que esses vocacionados precisam ser trabalhados, ensinados, lapidados por quem? Por aqueles obreiros que têm mais experiência, né, pastor Daniel? Aqueles obreiros que já viveram, sofreram, labutaram. O próprio Paulo vai nos dar esse exemplo, depois nós trabalhamos melhor essa questão, sobre Timóteo, né? Timóteo, ele era um vocacionado. Deus o havia escolhido para exercer um ministério de liderança, de ensino na igreja. Só que ele precisava ser lapidado, né? Era uma joia que estava em processo de lapidação. Era um jovem obreiro que foi vocacionado, ou seja, Deus o escolheu, mas agora precisava de experiência de uma pessoa que o orientasse a ter um bom desenvolvimento no seu ministério. E alguém que desse a oportunidade para que ele desenvolvesse a sua vocação. Aí nós entramos no primeiro tópico da lição, pastor Daniel. Éfeso, o ponto
de aprendizado dos vocacionados. A igreja que estava na cidade de Éfeso era para onde Paulo enviava esses jovens obreiros vocacionados. Novamente, não aqueles que queriam fazer, não tinham vocação. Querer fazer a obra, que bom, todos nós devemos ter esse desejo. Mas que Paulo enviava aqueles que tinham vocação divina, que Deus havia escolhido. E um deles foi Timóteo, como o Sr. Daniel comentou. Nós vamos ver que Paulo enviou Timóteo à cidade de Éfeso, para a igreja que estava lá em Éfeso, para que Timóteo for lá, levasse a mensagem de Paulo, tivesse um cargo de liderança e, mais, formasse novos obreiros lá na cidade de Éfeso, não é, pastor Daniel? Éfeso era um grande centro cultural da época, né? Uma cidade muito próspera, muitos habitantes e também uma cidade que sofria muito com a questão da idolatria, né? Então a idolatria ali era muito forte, o culto a Diana, né? Exato. Tinha o templo da deusa Diana naquela cidade. Perfeito. Então era necessário que os líderes, não diria líderes, mas os bispos, presbíteros, que eram aqueles que eram os ensinadores. Que é quem Paulo vai mestres, chamar, né? Isso. Paulo vai chamar estes homens Exato. de maior experiência já na igreja, e a partir destes homens, Paulo vai então iniciar a sua fala no sentido de direcionamento aos vocacionados, da necessidade de pegar esses vocacionados, prepará-lo para exercer o ministério de forma eficiente. Então, a importância, uma cidade que tinha uma igreja, onde estava numa localidade que era bombardeada, contaminada, envolta por seitas, religiões, segmentos idólatras, e precisava ter ali homens vocacionados que fossem preparados para defender a fé, defender a doutrina da igreja, que é Cristo, Jesus, a salvação pela graça, a fé, a cruz de Cristo, e homens que tivessem também balizados para fazer a apologia pela fé, ou seja, a defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Então a preocupação de Paulo era essa, de formar esses obreiros, investir tempo de ensino, adaptação, lapidação e ter a oportunidade para lá na cidade de Éfeso iniciarem e botar em prática aquilo que eles haviam aprendido e desenvolver a vocação de Deus na vida deles, né, pastor Daniel? E aqui a vocação é no sentido de liderança de igrejas, né? Porque Paulo está formando líderes, tanto é que ele vai ter 3 cartas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e Tito, né? E essas 3 cartas pastorais são de obreiros vocacionados que foram trabalhados, amadureceram e agora foram enviados para pastorear a igreja. Então é importante esta compreensão, porque disto depende o bom andamento da igreja. O bom andamento da igreja depende de pessoas vocacionadas que foram bem trabalhadas para desenvolver com qualidade o seu ministério. Porque também não basta ser vocacionado. É como a frase do pastor Nils Taranja, né, no livro do IBE, que é a frase que orienta todo o curso, né, vai dizer que Deus escolhe aos seus vocacionados, mas cabe a quem foi vocacionado se preparar, né, para o ministério. Então não basta ter vocação, Anderson. É importante que o vocacionado tenha também humildade de sentar e ouvir os mais velhos, as experiências que esses homens já passaram, para que no decorrer do ministério possam desempenhar bem, como Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aqui nós vamos ver o conselho de Paulo para Timóteo quando foi enviado para a cidade de Éfeso, para a igreja que estava em Éfeso. Olha o conselho que Paulo vai dar para Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Timóteo estava na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja em Éfeso, como enviado por Paulo. E olha o conselho que Paulo vai dar para Timóteo, porque Paulo pretendia ir até Éfeso, visitar a igreja. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e o versículo de número 9 em diante.
Ou melhor, versículo 11, que diz bem assim, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que Paulo vai dizer, Timóteo, para tu ser um vocacionado, um obreiro, bem-sucedido, abençoado, usado por Deus, tu precisa ser, e não importa que tu seja jovem, porque era um jovem, né? Ninguém despreza a tua mocidade, mas torna-te padrão, tu tem que ser o padrão. As pessoas, tu como aquele que é o presbítero que está ensinando, corrigindo, instruindo, liderando a igreja, tu tem que ser o padrão. Porque os novos vocacionados, eles vão se espelhar em ti, Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer. E que padrão do quê? Esses vocacionados têm que se tornar para a igreja. Padrão aos fiéis na palavra, ou seja, homens que dominem a palavra, conheçam a palavra, como acabou de falar o pastor Daniel, que manuseiem bem a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, compreender, entender, não, ter a Bíblia, pastor Daniel, como como diz o Salmo de número 1, medita nela de dia e de noite, conhece a palavra. No procedimento, ou seja, na maneira de viver, no exemplo, na maneira de lidar com a família, na maneira de lidar com os negócios, no amor, porque a motivação, o sentido da obra cristã é o amor, né? É o que nos motiva, é o amor a Deus e o amor aos irmãos. Então, a motivação de vencer o amor. Na fé, ou seja, nada pode te abalar, Timóteo. Tem que ter convicção que o teu Senhor, o teu Salvador é poderoso. Não importa as perseguições que virem, as tribulações que se levantarem, as aflições que te afrontarem, tu tem que permanecer firme, fiel, crendo que Deus está no controle de tudo. Na fé e na pureza, ou seja, na vida de santidade. A vida não embaraçada com as coisas deste mundo. Uma vida de que não tem do que ser repreendido. Uma vida de comunhão, de santidade, uma vida separada para Deus. Ele vai continuar dizendo, até a minha chegada, aplica-te, olha o conselho de Paulo, que foi o que o professor Daniel falou. Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Aplica-te a leitura, ou seja, estuda, Timóteo. Aprende mais, lê mais, estuda mais. Exorta, que exortar a dar ânimo, anima os irmãos e ensina. Aprende para que tu possa ensinar. Então, Timóteo, estuda e ensina. Ensina e estuda. É o conselho que Paulo deu para este vocacionado, esse jovem vocacionado. E ele vai dizer lá no versículo 16, olha o que Paulo vai dizer. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Olha a preocupação de Paulo. Não simplesmente que Timóteo fosse um obreiro ganhador de almas, mas que Timóteo fosse um salvo. Porque tem muitos ativistas na igreja que fazem e não se preocupam com a sua vida de comunhão com Deus, o seu devocional, buscar os meios de graça, uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudo da palavra, uma vida de jejum, consagração. Aqui Paulo está dizendo, aplica-te a leitura e o ensino, porque fazendo essas coisas, salvarás tanto aqueles que te ouvem, como a ti mesmo. Então, para o vocacionado é muito importante uma vida na Bíblia, na palavra, de aprendizado e de ensino, para que ele seja salvo por essa palavra. E para aqueles que o escutem, também sejam salvos por ela. É por isso que quando Paulo vai listar as qualidades dos presbíteros, uma das questões que ele frisa bastante é a questão do bom exemplo. Exato. Liderança de família, liderança, bom exemplo na sociedade, pessoa que não tem nome sujo no mercado, porque como um líder de igreja vai ensinar algo que não vive. Então essa questão da prática da piedade deve ser algo presente na vida do vocacionado. Por isso que Paulo ele vai deixar bem claro que a sua vida foi uma vida transparente, não tinham nada do que acusá-lo, porque ele sabia que qualquer mancha na sua vida colocaria dificuldades na sua pregação.
Você pode falar a maior verdade que for, mas se a tua vida não condiz, isso será um obstáculo para o ouvinte. Barreiras nos ouvidos daqueles que ouvem. E aí não adianta depois querer, vocês são rebeldes. Não, eles ouviram. Só que a fonte que transmitiu a mensagem não condizia com o que estava sendo falado. Por isso que Paulo vai tomar o cuidado de dizer, olha, vocês ensinem, mas vocês vivam também o Evangelho. Torna-se um exemplo, um modelo. Perfeito, ser o exemplo dos fiéis. Então, assim, nós queremos avançar para o tópico 2, Anderson, porque se no tópico 1 Paulo vai frisar que a importância do vocacionado é ter uma boa compreensão do Evangelho e uma vida de piedade diante de Deus e da sociedade, no tópico 2, com relação ao legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, Paulo não só ele vai falar da importância da doutrina, como também vai falar da importância do exemplo. Tanto é que ele vai dizer que, olha, eu não fui pesado a ninguém durante o meu ministério, porque eu trabalhei, estas mãos, ele vai falar, né? Estas mãos sustentaram-me no ministério. Então, Paulo está dizendo que o obreiro tem que ser exemplo em tudo, até na questão do trabalho. Aqueles que acham que viver pela fé ok, arrumei um lugar, vou me escorar e aqui eu vou ganhar. Você pregador, vou ganhar dinheiro para pregar. Você cantor, vou ganhar dinheiro para cantar. Não é isso, irmãos. Paulo trabalhava e olha quem foi Paulo nas mãos de Deus. Foi um grande nome de Deus, com um tempo de trabalho secular e de trabalho eclesiástico. E aí, Anderson, nós podemos frisar que a questão do honorário que o obreiro deve receber são obreiros que vivem de forma exclusiva, né? Integral para a obra do Senhor. Este sim tem que receber, e como Paulo vai dizer, um honorário digno, né? Que lhe deu condições dignas de vida. E aqui, professor Daniel, essa questão, o legado doutrinário. Quando nós falamos de doutrinas, nós falamos os principais pontos da fé cristã. O que é doutrina? O que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, que é nosso Salvador? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre salvação? O que a Bíblia fala sobre dons espirituais? Então, doutrinas são isso. A função do vocacionado, do líder, do obreiro, do presbítero, do pastor, não é ensinar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sonhos. Não. Porque hoje tem muito se auto-vocacionando. Teve um sonho, disse que teve uma revelação, e daí sai ensinando os seus pensamentos. A preocupação de Paulo, que o vocacionado de Deus, ele tem que ter um compromisso, que é com a verdade bíblica, o que a Bíblia fala sobre Jesus, o que a Bíblia fala sobre salvação, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E aí Paulo, nessa questão doutrinária, olha o conselho que Paulo vai dar para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 2. Olha o que Paulo vai dizer. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Olha o que Paulo vai falar. A tua missão, Timóteo, é pregar a palavra. Não é pregar os teus pensamentos, os teus sonhos, as tuas visões. Não é pregar as tuas ideologias. Porque hoje o que mais tem são pessoas que se dizem vocacionados, pregando ideologias próprias. E o pior, Daniel, estão arrastando multidões. Pessoas que têm, o que a Bíblia mesmo já disse, pessoas que têm comichão nos ouvidos, que não suportariam a verdade do Evangelho e iriam atrás de falsas doutrinas. Mas Paulo vai falar, olha o que Paulo está dizendo. A tua missão, Timóteo, novo vocacionado, prega a palavra, insta, o que é insta? Pura, sem mistura, sem acréscimo, sem toques humanos, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, que Paulo está dizendo. Toda vez que tu for animar alguém, repreender alguém, corrigir alguém, tu vai usar o quê? A Bíblia. Tu não vai ser parcial. Tu não vai usar com um método contra, não. Toda vez que tu for dar um conselho, vocacionado, Paulo estava instruindo, lapidando o vocacionado. Toda vez, Timóteo, que tu for corrigir alguém, tu for ensinar, tu vai usar o quê?
a palavra, na doutrina, na Bíblia, na palavra de Deus. Pois haverá, olha o que Paulo vai dizer, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Cada um segue aquilo que quer para fazer. Segue aquele que fala da prosperidade, segue aquele que fala não sei do quê, mas o vocacionado ele tem uma missão, falar de Cristo, de Jesus. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, visões, falsas profecias, falsas ideologias, como nós temos muitas hoje. Tu, porém, olha que Paulo lapidando, Paulo trabalhando o vocacionado. Paulo, como era um obreiro experiente, olha que, o conselho que Paulo vai dar, a preocupação de Paulo com o novo vocacionado que Paulo estava trabalhando na vida dele. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. Se sóbrio. Não te deixa levar por disputas teológicas. Não te deixa levar por fábulas. Não te deixa levar por provocações. Não te deixa levar por debates. Mas se sóbrio. Sempre esteja, ou seja, sempre atento, sempre alerta, sempre debaixo da autoridade da palavra. Nunca deixa que as emoções sobressaiam na tua atividade ministerial. Sempre esteja sóbrio, dominante, tranquilo, para que tu uses sempre a palavra e nunca as emoções e nunca a parcialidades para ser um instrumento de Deus. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o teu trabalho, faz o trabalho de um evangelista. Que é isso, Timóteo, novo vocacionado, tua função, o que é evangelista? Prega o evangelho, anuncia Jesus Cristo, anuncia o evangelho, faz com que as pessoas conheçam a beleza da mensagem de Jesus Cristo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo instruindo a preocupação que Paulo tinha em trabalhar e lapidar esses vocacionados por Deus. Diante de tudo que tu falou, Anderson, só nos resta dizer uma coisa. Púlpito é para vocacionado. Púlpito não é para simpatizante. Púlpito é para vocacionado, porque é dali que saem as instruções que gerarão vida para a igreja. Não é brinquedo. É dali que sai sustento para fortalecer, amadurecer, fazer crescer a igreja do Senhor. Nossos púlpitos devem ser frequentados por pessoas vocacionadas para pastorear a igreja, para liderar a igreja. Esta é a função primordial do vocacionado, conduzir o rebanho de Deus a passos verdejantes, que é a palavra do Senhor sendo pregada, como tu falaste, única e exclusivamente a respeito de Cristo. Minhas ideologias não importam, meus sentimentos não importam, o que importam é a vida e a obra de Cristo. É isto que mantém uma igreja de pé. Exato, perfeito, pastor. Tópico 3. Paulo apela aos líderes, Anderson. Por que Paulo apela aos líderes? Porque é importante que o líder ele tenha em mente que a obra não é sua, a obra é de Deus. O líder tem que ter em mente que tudo que Deus lhe dá com o intuito de que ele administre tudo para a glória de Deus. E aí Paulo ele vai nos trazer algumas lições que são lições para desenvolver um bom ministério. O líder ele não pode ter apego às coisas como se fossem tua. Nós acabamos de passar agora, estamos vivendo, na verdade, né, o aniversário da igreja ainda, né, os 97 anos da igreja da Assembleia de Deus em Porto Alegre, que fechou agora no mês de outubro. Nós vemos ali o primeiro pastor fundador da igreja aqui no estado, que foi o pastor Gustavo Norman. Quando ele chegou numa idade que ele viu que não tinha mais condições de pastorear a igreja, e aí pastorear é
atender a demanda que existe, ensinar o povo. Quando ele viu que o seu corpo, as suas energias já não tinham mais condições de atender a demanda, o que ele faz? Ele reúne os seus obreiros e ali é escolhido um sucessor, alguém vocacionado, como foi o caso do pastor Nilson Tarange. Ele foi escolhido por unanimidade porque ele era vocacionado. Deus o direcionou, o vocacionou e o direcionou para aquela obra. Então, e é isto, ele não teve apego, não, a obra, eu estou aqui há tantos anos, eu só saio daqui em condições tal. Não, simplesmente ele entendeu, meu tempo aqui acabou, a obra é do Senhor, a obra é de Deus, e tem outros vocacionados que Deus chamou e estão em nosso meio e já foram preparados para dar sequência ao trabalho. Então, o desapego, Anderson, é algo primordial na vida de obreiro, de líder, de pastores vocacionados para conduzir uma igreja. E quando Paulo apela aos obreiros, como disse o pastor Daniel, Paulo ele apela chamando a atenção para uma preocupação com a igreja. Porque esse apelo nós vamos encontrar aqui no textual da lição, que é o Atos, capítulo 20, a partir do versículo 29, lá no textual da revista, que Paulo vai dizer bem assim, olha o que Paulo vai dizer. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Olha que Paulo, e olha o que ele vai dizer, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. Olha que Paulo está dizendo, Paulo sabe que vem pessoas gananciosas para o meio cristão para tentar tirar proveito. Pessoas gananciosas, pessoas soberbas, pessoas que estão à procura de status, de posição, de fama, movidos pelo seu orgulho. Pessoas que estão em busca de ascensão no seu nome, pessoas que estão em busca de dinheiro. Paulo, preocupado com a igreja, vai dizer, ei, líderes, vocacionados, obreiros, eu vou partir. Mas a igreja precisa de homens que estejam alertas para que esses lobos devoradores não destruam o rebanho. E quem é que tem a missão, a função de zelar pela doutrina, pela vida espiritual da igreja? São os vocacionados, os presbíteros, os bispos, aqueles que estão ali, foram chamados, vocacionados por Deus para ensinar, corrigir, instruir e conduzir a igreja à presença de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os edificados. De ninguém cobicei prata e nem ouro e nem vestes. Paulo, olha o meu exemplo. Obreiro, como diz o professor Daniel, não deve ser apegado ao cargo, ao ministério e muito menos ao salário. Que tem muitos que querem porque querem o salário e não abandonam, mesmo vendo que a vida está toda torta. Está em pecado, todo torto. Não tem vocação, mas não larga, porque, não, Paulo diz, o vocacionado ele não se preocupa com isso, ele não cobiça isso. O coração dele está, os olhos dele estão na eternidade. O coração dele está em Jesus Cristo. O prazer dele é que Deus seja glorificado e que a igreja seja conduzida ao noivo, que é Jesus. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos que me dispuseram serviram. E Paulo vai apelar a quem? Aos bispos, aos presbíteros da igreja, que tinham a função de ensinar, de instruir. Como ele diz para Timóteo, ensina, aprende, prega a palavra insta, perfeita, zelando pela doutrina. Que doutrina? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a crise que nós vivemos hoje na igreja evangélica brasileira é justamente pela falta de vocacionados. Porque aquele que não é vocacionado, você percebe pela forma como ele conduz a igreja. Ele não se importa com a sã doutrina, porque o que ele tem em mente é o crescimento numérico, e para isso não importa a qualidade dos membros. São as adesões e não as conversões. Isso que vai importar são as adesões que vão resultar em arrecadações, exato, que vão resultar em patrimônios e uma série de outras coisas. Por quê?
Porque quando não tem comprometimento com a verdade, a corrupção entra no coração da liderança e se espalha para o coração da membresia, e a igreja ela fica contaminada. Ou seja, o vocacionado é aquele que morre pelas ovelhas e não mata as ovelhas. O vocacionado é aquele que vive para a glória de Deus e não para a sua glória. E Paulo vai nos deixar um exemplo disso. Não tenho a minha vida por preciosa, contudo que eu cumpra cabalmente o meu chamado. E qual é o chamado? Paulo dar a vida pela igreja. É todo vocacionado. Ele é avaliado ou ele é identificado pela sua capacidade de morrer pela igreja do Senhor Jesus. Foi o que Jesus fez por nós. Cristo morreu para que a sua igreja vivesse. E todo vocacionado dá a vida para que novos membros, novas ovelhas, a igreja cresça para a glória do nome do Senhor Jesus. É que Paulo disse, né? Tudo que me era lucro, tudo aquilo que parecia que era ganho aos olhos humanos, eu tive como perda, como nada, a fim de ganhar a Cristo. Ou seja, o principal para mim é Cristo, o resto são consequências. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Que Deus abençoe, a graça e a paz. Compartilhe este vídeo para seus irmãos, o grupo da sua igreja, o grupo da escola dominical. Você vai estar nos ajudando e abençoando irmãos com a palavra de Deus.